Fala, concurseiro! Seja muito bem-vindo a mais um Papo com o Aprovado. E hoje quem está aqui comigo é Renan Marques, ele que foi aprovado no concurso da UERJ para assistente administrativo. E está aqui para poder compartilhar um pouquinho da jornada dele de concurseiro para poder te inspirar. Muito obrigada, Renan, por ter aceitado vir contar um pouquinho da sua história, compartilhar com a gente. Por nada. Queria saber como que foi para você iniciar, quando que você iniciou essa sua jornada de concurseiro e qual foi o motivo, o que te levou? Então, o que me motivou a virar concurseiro foi a estabilidade que o concurso dá, a estabilidade financeira, a estabilidade profissional, a possibilidade de trabalhar na esfera pública. É um rol seleto de serviços, né? Ser servidor de fato, de carreira. E fui muito influenciado pelos meus pais. Meu pai e minha mãe são funcionários públicos. Sempre tive eles como um espelho, assim, da minha vida. Legal. E como é que foi essa jornada, né? Como que você iniciou seus estudos? Você começou a estudar sozinho, depois procurou um curso preparatório? Conta um pouquinho pra gente dessa parte, desse início de estudos. Então, com esse advento de YouTube e tudo mais, né? Achava muito conteúdo na internet, só que eu achava que era furado. E eu precisava de ter mais acesso. E eu conheci através de amigos o Degrau Cultural e achei bem interessante o pacote de aulas, como eu pude fazer. E achei importante me preparar de fato, né? Não só ficar nos meus estudos, mas me preparar com pessoas que eram profissionais da área, né? E através do curso, eu pude ter uma gama de matérias que me deixaram mais preparados, né? Para poder realizar a prova e me deixaram mais próximo da aprovação em si. Entendi. E a sua rotina de estudos? Você tinha que conciliar algum trabalho, a vida pessoal, com a parte, né, de estudar para concurso? Como que era essa rotina? Como você se organizava? Então, em outros concursos que eu prestei, eu ainda trabalhava e conseguia tirar 3 vezes na semana para vir à aula. O estudo era todo dia, mas para fazer a aula presencial umas 2, 3 vezes. Mas esse da UERJ eu pude me dedicar total. Eu trabalhei num lugar que era temporário, juntei uma grana e falei, agora eu preciso fazer isso. E eu investi tudo e pude ter tempo livre. Fazia o curso à noite e aí eu podia estudar no horário da manhã e da tarde. Assim eu consegui complementar melhor o meu estudo. Entendi. Você já tinha um concurso específico em mente ou uma área específica que você estava ali buscando? Assim, na verdade eu sempre tive a área administrativa como foco principal, porém em ano de pandemia, muita coisa fechando, nada abria, eu meio que acabei indo para os lugares onde abria o concurso mesmo. A ideia era ser concursado, mas esse concurso que eu fiz eu acho que assim, eu acertei, eu tenho uma satisfação muito grande dessa aprovação. Legal. Durante esse período de preparação, quais foram os seus desafios? A gente sabe que o concurseiro, ele vence uma batalha a cada dia, Sim. né? Quais foram os seus maiores desafios, assim, que você foi enfrentando e se superando, né, para poder conseguir a sua aprovação? O desafio é sempre você montar uma escala, botar uma grade horária para você mesmo e você conseguir manter a rotina de estudo, né? Porque ainda mais como eu estava em casa, então era demandado para fazer algumas coisas de rotina de casa, algumas coisas de emergências que apareciam. Então, para eu manter essa rotina e poder dar conta do conteúdo, que é bem extenso, o conteúdo digital é bem grande. E aí, meu maior desafio foi poder me organizar nesse sentido, para que eu pudesse ter uma ênfase, né, na verdade, no meu estudo e no conteúdo que eu estava depreendendo ali. Entendi. Você falou que teve algumas outras tentativas, né, em alguns concursos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que foi essa sua preparação para essas outras provas? Como é que você sente que foi evoluindo ao longo dessa trajetória, né? Então, assim, eu já conheci o Degrau antes. Não lembro o ano que foi, mas eu já cheguei a fazer uma turma de Ministério da Fazenda. E posteriormente fiz uma turma foi do Correios e uma turma do TRE também, que foi a última antes dessa, né? E aí, assim, foi bem interessante ter feito, eu já sabia como funcionava o curso. Na verdade, eu já cheguei dessa vez sabendo o que eu queria e como era, então foi mais fácil, assim, me organizar para os dias de estudo, como eram. Enfim, foi uma turma de, acho que um mês e meio antes da prova. E aí era uma turma diária, né? Então
era bastante conteúdo para gravar. Entendi, com certeza. Concurso, né, tem essa gama de materiais que você precisa absorver. Como era a parte de estudos? A Degrau ela oferece várias possibilidades, né? A gente tem a parte de lives também, tem os materiais impressos, apostilas, as aulas presenciais em sala de aula. Qual foi ali o material que você mais se adaptou, que você mais curtia estudar? O formato, né? Eu acho que o material que eu mais curtia estudar era o da aula mesmo. Da aula presencial? Da aula presencial. Tinha alguns professores que eles traziam material, o material era da Degrau, né? Mas eles levavam no dia da aula para a gente poder utilizar, então eu focava bastante naquele material, até utilizava em casa. Volta e meia para fazer uma revisão ou algum ponto que eu talvez achasse que eu não tivesse fixado em sala de aula, eu retornava e recorria às apostilas digitais para poder fazer um apanhado mais completo. Entendi. Então, assim, da parte do que você mais se identificou foi da sala de aula. Sim. Como é que era a troca em sala de aula? Porque dentro da sala você tem ali algumas pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Que é um pouco diferente, por exemplo, do online. Tem uma energia ali, você tem uma troca maior. Como é que era a troca com esses colegas ali que também estavam buscando a mesma coisa que você? Assim, uma troca bem interessante dessa turma, pelo que eu pude observar. Estavam todos bem alinhados no que estavam buscando, estavam focados mesmo. E assim, eu reparava que essa questão de... Até nos exercícios as pessoas vibravam quando acertavam ou quando erravam, enfim. E os professores eram sempre bastante atenciosos no quesito de perguntar, tá com alguma dúvida, não acumule essa dúvida, porque é importante perguntar, porque essa dúvida pode ser a dúvida de todo mundo, enfim. Quando o que eu fixei disso é que quando um pergunta, todo mundo acaba ganhando em conteúdo e aquilo, se fosse uma questão da prova, já seria bom para todo mundo daquele grupo, né? Falando assim coletivamente. Entendi. Na parte de exercícios, resolução de simulados, porque a gente sabe que tem que ter um equilíbrio, né? Entre absorver o conteúdo e praticar aquilo que você está aprendendo, para você ter uma melhor fixação da informação. Como é que era isso? Essa parte de resolução de exercícios, você chegou a fazer os simulados? Então, eu cheguei a fazer, acho que eu fiz um simulado, teve mais de um. Cheguei a fazer um simulado assim, foi muito importante ter feito, acho que para solidificar conteúdo, né? A absorção e poder fazer um teste também com a prova, né? Enfim, mesmo número de questões, mesmo tempo, enfim, acho que dá para ter um parâmetro bom, né? Em relação a tudo. Legal. Você teve algumas tentativas e agora você conseguiu a sua aprovação, que é sensacional. Na sua avaliação, o que mudou? O que você fez de diferente dessa vez, que você não tinha feito antes e que você pode pontuar como um diferencial que te ajudou a garantir essa aprovação? Bom, o diferencial que me ajudou a garantir a aprovação foi eu poder ter disponível um tempo só para estudo. E assim, eu pude separar, falando, não vou arranjar outro emprego agora, até o dia da prova, ou até um pouquinho antes, para que eu fosse admitido só posterior e esperasse, né, enfim, o resultado do concurso. Eu sei que não ia ser nada de imediato, e aí eu poderia ficar mais tranquilo, entendeu? Mas o diferencial foi esse, o tempo, né? O tempo é muito precioso para fins de concurso público, fins de prova. Você fala questão de ter mais tempo. Quanto tempo você dedicava, quantas horas você dedicava por dia ali para os estudos? Acho que consegui estudar umas 5 horas ali, dentro das minhas atividades, enfim, casa, atividades extras que eu tinha, atividade física, por aí. Mais as horas da aula, né? Que era mais ou menos o curso acho que era umas 2 horas por dia, por aí, 2 ou 2 horas e meia, não lembro. Entendi. A gente compartilha nas redes sociais vários conteúdos falando sobre a organização, o cronograma de estudos e o equilíbrio, né, entre absorver o conteúdo, exercitar, tempo de descanso. Você tinha esse cronograma, esse planejamento prévio e você se dedicava ali para poder conseguir seguindo, né, e mantendo aquela rotina? Não, eu deixava bem solto, assim. Eu preferia fixar o conteúdo posterior. Tinha uma aula à noite e aí eu fixava ela no dia seguinte, no dia posterior. E eu acho que isso me ajudou. Tem umas teorias que falam sobre você rever o conteúdo em X tempo e aí você consegue fixar e aí você não vai precisar rever ele logo, depois você rever.
Acho que você consegue rever em 2 semanas e aí você não esquece nada, é incrível. Legal. Além dessa técnica, você tinha algum outro método que você usava para poder estudar que você acha que te ajudou de alguma forma? Então, o método que me ajudou muito foram os mapas mentais, que foi uma coisa que foi comentado em sala de aula, que é você montar esquemas ou fazer métodos mnemônicos, enfim, em quadrinhos e observar aquilo com certa frequência até você fixar e chegar no dia da prova e aquilo ser uma coisa, algo fácil. Entendi. Falando agora sobre o momento que eu acho que é mais aguardado da vida do concurseiro, que é quando você vê o seu nome lá na lista. Eu queria que você compartilhasse com detalhes como que foi esse dia, com quem você estava, qual foi a sensação que você teve, o que você fez depois, como que foi? Então, já sou servidor, né? Eu estava no meu trabalho. E aí, todo dia é aquela celeuma de eu abro o Diário Oficial e vamos ver e procura. E eu procurei direto no nome da instituição e apareceu meu nome lá e eu fiquei muito feliz. E eu já entrei em contato já com a instituição, nem esperei receber nada para saber quais eram os próximos passos da admissão. E aí eles me orientaram e tudo mais para esperar. Enfim, fui recebendo e-mails e aí envio de documentação e fazer exame médico, até sair o nome mesmo da posse e o futuro exercício. Entendi. Só para ver se eu entendi, quais são os próximos passos a partir de agora, do momento que você tá, quais são os próximos? Então, a partir de agora é só esperar a publicação da posse para exercício. Geralmente o exercício é 10, 15 dias depois, pelo que eu observei da última turma. Legal. Qual é a sua expectativa? Como é que tá essa emoção? Porque você dedicou muito tempo da sua vida para esse momento. Qual é a sua expectativa agora? A minha expectativa agora é de que se vier fazer outro concurso, vai ser algo muito selecionado, bem mais do que anteriormente. Então eu vou poder ficar mais tranquilo, eu vou ter uma carga horária mais tranquila também para, enfim, fazer as coisas da minha vida, não só em questão de estudo, mas fazer as coisas da minha vida. E assim, estou bem feliz, aguardando mesmo esse momento de... Eu trabalho em outro município hoje em dia, então eu vou poder voltar para o meu município, minha vida vai poder dar uma estabilizada também. Você falou que já era servidor, hoje você atua? Então, eu sou guarda municipal em Maricá. Ai, que legal! Eu fiz um concurso em Maricá, não fiz a turma com a Degrau, estudei sozinho mesmo. Legal. Muito interessante. Então, realmente você queria ir para a área administrativa e aí você continuou buscando? Sim. Na verdade, eu estudei no Colégio de Aplicação da UERJ. Então, eu já tinha uma vivência total com a UERJ. E agora é meio que uma volta para a UERJ, né? Trabalhar lá como servidor, né? Como funcionário. Legal. Eu acho que você já tem essa vocação para a área administrativa. Eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder compartilhar, como que é a execução do trabalho ali de um assistente administrativo na UERJ? Bom, assim, ainda não cheguei lá, sim, né? Sim. Mas tem por base dos lugares que eu trabalhei. Enfim, acho que a administração, ela toma conta de vários setores. Então, dentro do setor que a pessoa se encaixar, quer dizer, que ela for alocada, dar segmento, dar apoio à demanda, processo, enfim, receber, enviar, encaminhar coisas, entendeu? Cuidar, assim, de uma maneira geral. É muito amplo, assim, o escopo de tarefas, assim, não dá pra resumir. Depende do local que você vai ficar. Depende do local, mas assim, acho que administrar, né? Falar de um modo geral, administrar. Tem por base você ser organizado, você trabalhar um pouco com liderança, coordenação, você procurar ter sempre eficiência no seu atendimento. Em universidade a gente alguns setores, né, claro, atende muito público, lida muito com pessoas, então você tem que ter essa inteligência emocional, né, para poder lidar com as pessoas e, assim, né, servir da melhor forma possível, né, Sim. sempre procurar a resolução de problema, acho que tem por base esse lado, assim. Interessante. Você teve apoio da sua família, de amigos? Como que foi isso em relação às outras pessoas? Então, eu tive muito apoio, porque por conta de estudar no CAP, eu conheci muitos pais de amigos meus que trabalhavam na UERJ. Então, já era uma instituição, não foi uma instituição estranha para mim, quando eu vi. Uma instituição muito amiga e já conhecia pessoas lá, minha mãe trabalha na UERJ também. Enfim. Ah, que legal! Tá em casa. Tô em casa praticamente, e aí quando eu vi que abriu o concurso, eu falei, nossa, tem que apostar tudo nisso. E de fato foi isso que eu fiz. Eu fiz algo que
eu não fiz para nenhum outro concurso, né? Até os outros que eu tinha sido aprovado, eu não tinha feito essa organização toda de poder atirar com toda a força nisso. Entendi. Queria saber qual conselho o Renan de hoje daria pro Renan que tá começando lá atrás. Qual conselho você daria para você mesmo? O conselho que eu daria para mim mesmo é interessante essa pergunta, mas eu acho que assim, eu tenho muito a aprender, mas o pouco que eu aprendi até hoje enfim, eu acho que eu precisava focar mais, eu precisava me dedicar mais. Eu precisava sacrificar final de semana mesmo, entendeu? Não achar que só as aulas bastavam, porque o conteúdo era grande. Eu assisti muito videoaula me ajudou muito. Então, eu fiz muito exercício. Eu acho que é mais isso, é focar mais, dedicar mais tempo, né, para o estudo. Porque assim, você pode estudar um montão de coisa e não cai nada, mas quanto mais você conseguir cobrir, menos essa possibilidade de você não saber a coisa, ela acontece, entendeu? Entendi, legal. E agora eu queria saber qual conselho você pode dar agora, que depois de toda essa jornada que você passou, todo o aprendizado que você veio acumulando, você possa dar para outra pessoa, para um concurseiro que está iniciando, a gente tem vários concursos para sair agora. Queria saber um conselho seu para esses concurseiros. Bom, acho que organizar bem o quadro de estudos, né? Tentar separar um tempo, separar um espaço em casa, que é muito importante. Um lugar onde você possa se concentrar bem para poder estudar, para poder assistir videoaula. E assim, aquele tempo, pensar que aquele tempo ele vai ser muito importante na maturação do estudo para você fazer a prova e depois. Porque as pessoas têm muito problema entre, vou estudar, aí os amigos chamam para fazer alguma coisa, enfim, tem sempre alguma coisa a mais para fazer. Pensa que vai focar ali, sei lá, 3, 4 meses, dependendo de como for, você vai ser aprovado e você vai poder curtir anos, sei lá, entendeu? Então é aquilo, pensar a longo prazo, né? Pensar na importância que aquele curto trecho de tempo tem a longo prazo na sua vida. Legal. Não, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria te agradecer por você ter aceitado vir compartilhar um pouquinho da sua história, dessa jornada de concurseiro que a gente sabe que não é fácil, que tem muitos desafios, mas que no final compensa, porque hoje você está aqui aprovado para a área, para o cargo que você sempre quis, né, de assistente administrativo. A gente está chegando ao fim, ao mais um Papo com Aprovado. Eu espero que a história do Renan possa ter inspirado você a seguir aí na sua própria jornada de concurseiro. Até o próximo programa.